Você acha que conhece alguém só pela roupa que veste? Marcela e Ricardo descobriram, da pior forma possível, que não. Em um restaurante de luxo em Porto Alegre, eles humilharam um homem de aparência simples, sem imaginar quem ele realmente era. O derramamento de vinho custaria muito mais que R$ 5.000, quase destruiria um contrato de 600 milhões e suas próprias almas. Esta história real de arrogância, consequências devastadoras e transformação impossível vai fazer você repensar cada interação. Porque quando o destino coloca um espelho na sua frente, você só tem duas escolhas: quebrar ou se reconstruir. Eles escolheram o caminho mais difícil. Diga nos comentários de qual região do Brasil ou do mundo você está assistindo a este vídeo. Agora vamos voltar ao vídeo. Cuidado, seu incompetente! A voz estridente de Marcela Vasconcelos ecoou pelo salão do restaurante Le Bijou, em Porto Alegre, enquanto a taça de vinho tinto Chantal Margaux despencava sobre o terno cinza de um homem que passava discretamente entre as mesas. O líquido escuro se espalhava pelo tecido como sangue fresco, manchando a camisa branca impecável. Você não está vendo por onde anda? Sabe quanto custa este vinho? R$ 12.000 a garrafa. Continuou ela, sem sequer olhar para o rosto do homem. Seu noivo, Ricardo Medeiros, filho do dono da construtora Medeiros e Associados, soltou uma gargalhada cruel. Amor, deixa pra lá. Pelo jeito que esse cara se veste, ele nunca vai conseguir pagar nem a gorjeta daqui. O homem permaneceu imóvel, observando o casal com olhos calmos e profundos. Tinha cerca de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, e uma presença que contrastava com as roupas simples que vestia. Peço desculpas pelo incômodo, disse ele com voz serena, pegando um guardanapo para tentar limpar parte do estrago. Não, não, não. Marcela se levantou bruscamente, seus saltos low-bolting batendo no chão de mármore. Você vai pagar por isso. Esse vestido é Versace, custou R$ 50.000. O gerente do restaurante, Antônio Silveira, aproximou-se rapidamente, suor escorrendo pela testa. Dona Marcela, por favor, vamos resolver isso com calma. Senhor, o estabelecimento assume a responsabilidade. Mas Marcela o interrompeu com um gesto imperioso. Você conhece meu pai? Edmundo Vasconcelos, dono da Vasconcelos Incorporações? Com um telefonema, eu fecho este restaurante. O homem manchado de vinho finalmente ergueu os olhos, e por um breve instante, algo brilhou em seu olhar. Não será necessário, disse ele calmamente. Eu pago pelo vestido e pela bebida. Ricardo se levantou, colocando-se entre o homem e Marcela. Olha aqui, amigo. Você não tem ideia de com quem está falando. Minha família é responsável por metade dos prédios comerciais de Porto Alegre. E amanhã, às 10 da manhã, vamos assinar o maior contrato da história da nossa empresa, R$ 600 milhões com a Global Tech International. O homem assentiu levemente. Que interessante. Espero que dê tudo certo para vocês. Sua voz não carregava ironia, apenas uma neutralidade desconcertante. Marcela revirou os olhos dramaticamente. Sabe o que é mais patético? Gente como você, que provavelmente ganha um salário mínimo, jantando em lugares assim. Deve ter economizado o ano inteiro para impressionar alguma namoradinha. Ela olhou ao redor, procurando. Cadê ela? Fugiu quando viu que você é um desastre. O homem não respondeu, apenas tirou a carteira do bolso e colocou alguns cartões sobre a mesa. Aqui está meu contato. Mandem a conta do vestido, do vinho e qualquer outro transtorno que causei. Marcela pegou um dos cartões e leu em voz alta, zombeteira. Daniel Carvalho Mendes, consultor. Ela jogou o cartão de volta na mesa. Consultor. Claro. Todo desempregado hoje em dia se diz consultor. Ricardo gargalhou novamente. Deixa eu adivinhar, você vende cursos online de como ficar rico. Daniel pegou seus cartões de volta com movimentos medidos. Algo assim. Boa noite e, novamente, minhas desculpas. Ele se virou para sair, mas a voz de Marcela o alcançou mais uma vez. Espere. Você pelo menos vai pagar pela limpeza do meu vestido agora, não vai simplesmente sair andando. Ela bloqueou sua passagem, apoiada por Ricardo, que cruzou os braços de maneira intimidadora. Daniel suspirou quase imperceptivelmente. Quanto custará a limpeza? Marcela pensou por um momento, seus olhos brilhando com malícia. R$ 5.000.
Esse tecido é delicado, precisa de tratamento especial em São Paulo. Era um valor absurdo, e todos no restaurante sabiam disso. O silêncio se instalou no salão, outros clientes observavam a cena com desconforto. Daniel tirou sua carteira novamente, para surpresa geral, separou 5 notas de R$ 1.000. Aqui está, disse ele, estendendo o dinheiro. Marcela arrancou as notas da mão dele. Viu, Ricardo? Eu sabia que ele tinha dinheiro escondido. Provavelmente roubado. Ela examinou as notas contra a luz. Pelo menos não são falsas. Daniel deu um último olhar para o casal, um olhar que ninguém conseguiu decifrar completamente, e saiu do restaurante sem dizer mais nada. Assim que a porta se fechou atrás dele, Marcela e Ricardo voltaram para sua mesa, rindo alto. Amor, você viu a cara dele? Completamente humilhado, disse ela, guardando o dinheiro na bolsa. Esse tipo de gente precisa aprender seu lugar. Ricardo encheu novamente as taças. Amanhã é nosso grande dia, amor. O contrato com a Globaltech vai transformar Medeiros e Associados na maior construtora do Sul. 600 milhões. Meu pai passou anos cultivando esse relacionamento. Marcela se recostou na cadeira, satisfeita. E quando nos casarmos em dezembro, a união das nossas famílias vai criar um império imobiliário. Vasconcelos e Medeiros, controlando Porto Alegre inteira. Ela tomou um gole de vinho. Que bom que você derramou o vinho naquele pobre coitado. Foi a diversão da noite. O gerente Antônio aproximou-se timidamente. Dona Marcela, o cavalheiro já pagou pela conta dele. Quanto ao incidente? Ela o dispensou com um gesto. Está resolvido. Ele pagou. Agora traga a sobremesa e não me incomode mais. Mas Antônio permaneceu ali, pálido. Dona Marcela, a senhora conhecia aquele homem? Ela franziu a testa, irritada. Claro que não. Porque eu conheceria um Zé Ninguém daqueles? O gerente engoliu em seco. É que eu achei que reconheci ele. Faz anos, mas... Ricardo o interrompeu. Pelo amor de Deus, homem, fale logo o que quer ou suma. Antônio hesitou, depois balançou a cabeça. Nada, senhor. Esquece. Com licença. Ele se afastou rapidamente, deixando o casal intrigado por apenas um segundo antes de voltarem às suas celebrações. Do outro lado do restaurante, escondida parcialmente atrás de um arranjo de flores, a jovem garçonete Laura testemunhara toda a cena. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma bandeja vazia. Ela conhecia Daniel Carvalho Mendes. E sabia exatamente quem ele era. O coração dela batia acelerado, antecipando a tempestade que estava por vir. Eles não fazem ideia, murmurou ela para si mesma, balançando a cabeça incrédula. Não fazem a menor ideia do que acabaram de fazer. Na manhã seguinte, às 9h45, Edmundo Vasconcelos e Rodrigo Medeiros estavam no hall do edifício empresarial Centenário Tower, no centro de Porto Alegre. Ambos vestiam seus melhores ternos, acompanhados por suas equipes jurídicas e executivas. Rodrigo, meu amigo, este é o dia que esperávamos há 5 anos, disse Edmundo, ajeitando a gravata Hermes. 600 milhões de reais. A Globaltech escolheu nossa parceria entre dezenas de concorrentes. Rodrigo sorriu confiante. Nossos projetos em Curitiba e Florianópolis impressionaram. Quando assinei os contratos preliminares em janeiro, o vice-presidente global elogiou nossa visão. Marcela e Ricardo chegaram momentos depois, também impecavelmente vestidos. Pai, a imprensa já está aí embaixo, disse Marcela, beijando a bochecha de Edmundo. A Band, a RBS, todo mundo quer cobrir a assinatura. Edmundo acenou satisfeito. Deixe que esperem. Primeiro os negócios, depois a publicidade. O grupo subiu até o 23º andar, onde ficava a sala de reuniões da Globaltech. A recepcionista, uma mulher elegante chamada Patrícia, os cumprimentou. Bom dia. O senhor diretor-presidente os aguarda. Edmundo franziu levemente a testa. Diretor-presidente. Pensei que seria o vice-presidente regional, como nas outras reuniões. Patrícia sorriu educadamente. Houve uma mudança. Para contratos acima de 500 milhões, a política da empresa exige presença do diretor-presidente global. Ele chegou de Singapura ontem à noite especialmente para esta assinatura.
Rodrigo e Edmundo trocaram olhares satisfeitos. Veja só, murmurou Rodrigo. Eles estão levando isso ainda mais a sério do que imaginávamos. O grupo foi conduzido por um corredor de vidro até uma sala de reuniões espetacular, com vista panorâmica para o rio Guaíba. Havia água, café e pilhas de documentos perfeitamente organizados sobre a mesa de mogno. O senhor diretor-presidente estará aqui em alguns minutos, informou Patrícia antes de sair. Marcela se virou para Ricardo. Amor, depois disso, quero jantar no Mamma Mia, em Gramado. Precisamos celebrar em grande estilo. Ricardo concordou. Vou reservar a suíte presidencial no Hotel Serra Azul. Fim de semana inteiro. Edmundo folheava os documentos, conferindo cláusulas. Tudo parece em ordem. 6 fases de construção, prazo de 4 anos, possibilidade de expansão para outras capitais do Sul. A porta se abriu suavemente. Bom dia a todos, disse uma voz serena e familiar. Peço desculpas pelo atraso. O tempo pareceu congelar. Edmundo ergueu os olhos dos documentos e sentiu o sangue gelar nas veias. Rodrigo deixou cair a caneta que segurava. Marcela soltou um pequeno grito abafado, sua mão voando para cobrir a boca. Ricardo ficou lívido, como se tivesse visto um fantasma. Entrando na sala, vestindo um impecável terno Hugo Boss azul marinho, cabelos perfeitamente penteados, estava Daniel Carvalho Mendes. O mesmo homem que havia sido humilhado no restaurante na noite anterior. O mesmo homem sobre quem Marcela derramara vinho. O mesmo homem que Ricardo chamara de desempregado. Ele caminhava com a postura de quem comanda impérios, seguido por 3 assistentes executivos carregando pastas de couro. Permitam-me apresentar adequadamente, disse ele, parando na cabeceira da mesa. Daniel Carvalho Mendes, diretor-presidente global da Global Tech International. Prazer em conhecê-los, oficialmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marcela havia empalidecido tanto que parecia prestes a desmaiar. Ricardo tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Edmundo e Rodrigo permaneceram paralisados, processando a impossibilidade da situação. Daniel puxou a cadeira e sentou-se calmamente, cruzando as mãos sobre a mesa. Creio que alguns de vocês já me conhecem, disse ele com um leve sorriso que não alcançava os olhos. Da noite passada, no Le Bijou. Foi uma experiência interessante. Marcela finalmente encontrou sua voz, trêmula e desesperada. Senhor Mendes, nós não sabíamos. Foi um terrível mal-entendido. Daniel ergueu a mão, interrompendo-a. Por favor, sentem-se todos. Temos negócios a discutir. Sua voz era educada, profissional, mas havia algo perigoso nela, como gelo fino sobre águas profundas. Rodrigo limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Senhor Mendes, em nome da minha família e da família Vasconcelos, gostaria de oferecer nossas mais sinceras desculpas pelo comportamento inaceitável de ontem. Seus olhos lançaram um olhar fulminante para Ricardo e Marcela. Daniel acenou levemente. Eu entendo. Jovens podem ser impulsivos. Ele abriu uma das pastas diante dele. Mas vejam, eu não vim de Singapura apenas para aceitar desculpas. Vim para discutir este contrato de 600 milhões de reais. Uma onda de alívio percorreu o grupo. Talvez ainda houvesse salvação. Edmundo se inclinou para a frente, ansioso. Senhor Mendes, posso assegurar que o incidente de ontem não reflete os valores das nossas empresas. Somos organizações sérias, comprometidas com excelência e respeito. Daniel o interrompeu novamente, sua voz ainda calma. Senhor Vasconcelos, eu passei os últimos 3 meses pessoalmente revisando cada aspecto desta parceria. Visitei seus projetos em Curitiba, conversei com seus fornecedores em Florianópolis, entrevistei ex-funcionários em Caxias do Sul. Ele fez uma pausa. Sabe o que descobri? O coração de todos na sala acelerou. Edmundo tentou manter a voz firme. Senhor Mendes, se há alguma preocupação, podemos endereçá-la imediatamente. Daniel continuou como se não tivesse sido interrompido. Descobri que suas empresas têm excelentes práticas de construção, prazos respeitados, qualidade acima da média. Novamente, alívio. Mas era prematuro. Daniel virou uma página em sua pasta. Também descobri, continuou ele, sua voz baixando uma oitava,
Um padrão sistemático de desrespeito com funcionários de níveis hierárquicos inferiores. 3 processos trabalhistas em Canoas por assédio moral, todos abafados com acordos financeiros. 5 denúncias arquivadas em Pelotas de discriminação no ambiente de trabalho. Ele ergueu os olhos, fixando-os em Edmundo. 4 ex-secretárias suas que saíram da empresa após o que descreveram como tratamento humilhante e degradante. Edmundo empalideceu. Senhor Mendes, essas são acusações infundadas, pessoas ressentidas. Daniel puxou outro documento. E você, senhor Rodrigo Medeiros? 3 empreiteiros em Porto Alegre me contaram histórias fascinantes sobre como você negocia. Intimidação, ameaças veladas, uso de influência política para prejudicar concorrentes. Rodrigo abriu a boca para protestar, mas Daniel continuou implacavelmente. Seus filhos, ele olhou para Ricardo e Marcela, parecem ter herdado esse caráter familiar. Ricardo, você foi expulso de 2 clubes sociais em Gramado por comportamento abusivo com funcionários. Marcela, você tem uma reputação em Bento Gonçalves de nunca pagar adequadamente prestadores de serviços. Marcela tentou falar, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Isso não é justo, senhor Mendes. Uma noite, um erro. Daniel se levantou, caminhando até a janela, observando a cidade lá embaixo. Sabe o que mais me incomoda? Não é nem o vinho derramado ou os insultos. É a absoluta certeza com que vocês me trataram como inferior. A naturalidade com que humilharam alguém que acreditavam não ter poder ou importância. Ele se virou para encará-los. Por que se vocês tratam assim um estranho em um restaurante, como tratam seus funcionários quando as portas estão fechadas? Como tratam os operários que trabalham sob sol de 40 graus em suas obras? Edmundo se levantou, desesperado. Senhor Mendes, por favor. 600 milhões de reais. 400 famílias dependem deste contrato. Empregos, futuro, desenvolvimento. Daniel voltou para sua cadeira e sentou-se lentamente. Eu sei. E é por isso que passei a noite inteira pensando. Ele abriu outra pasta. A Globaltech tem uma política muito clara: não fazemos negócios com empresas cujos valores não se alinham com os nossos. Integridade, respeito, dignidade humana. A sala mergulhou em um silêncio mortal. Todos compreenderam o que estava prestes a acontecer. Ricardo caiu de joelhos, literalmente. Senhor Mendes, por favor. Eu imploro. Foi minha culpa, só minha. Não deixe centenas de pessoas pagarem pelo meu erro. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Marcela juntou-se a ele no chão, soluçando. Eu devolvo o dinheiro. Os 5.000 reais. Eu peço desculpas publicamente. Faço o que o senhor quiser. Edmundo e Rodrigo permaneceram de pé, orgulho ferido impedindo-os de se ajoelhar, mas a derrota estava estampada em seus rostos. Daniel observou a cena sem emoção visível. Levantem-se, disse ele finalmente. Levantem-se e sentem-se. Eles obedeceram, cambaleantes. Daniel respirou fundo. Eu vou fazer algo que talvez seja um erro. Vou contra meu próprio julgamento. Ele pegou uma caneta Mont Blanc de sua pasta. Vou assinar este contrato. Incredulidade percorreu a sala como eletricidade. Mas, continuou Daniel, sua voz endurecendo, com condições não negociáveis. Daniel abriu um documento diferente, de páginas avermelhadas que ninguém havia visto antes. Adendo ao contrato principal, cláusulas de conduta corporativa e responsabilidade social. Ele começou a ler em voz alta enquanto todos pendiam de cada palavra. Cláusula 1ª. As empresas Vasconcelos Incorporações Medeiros e Associados implementarão, dentro de 30 dias, um programa completo de compliance e ética empresarial, auditado trimestralmente por empresa independente escolhida pela Globaltech. Edmundo engoliu em seco, mas acenou. Era aceitável. Cláusula 2ª. Todos os funcionários, sem exceção de hierarquia, passarão por treinamento obrigatório de 60 horas sobre respeito, diversidade e direitos trabalhistas. Isso inclui diretores, presidentes e familiares em cargos executivos. Rodrigo cerrou os punhos, mas permaneceu quieto. Ainda era tolerável. Cláusula 3ª. Será estabelecido um canal anônimo de denúncias, gerenciado externamente, para qualquer caso de abuso, assédio ou discriminação.
3 denúncias comprovadas em um ano resultam em rescisão imediata do contrato, sem reembolso dos valores já pagos. A sala ficou tensa. Essa era perigosa. Daniel continuou implacável. Cláusula 4ª. 20% dos cargos gerenciais em todos os projetos da Global Tech serão preenchidos através de processo seletivo público, priorizando candidatos de comunidades vulneráveis e minorias. Marcela arfou. Mas, Sr. Mendes, isso interfere em nossa autonomia. Um olhar gelado de Daniel a silenciou. Cláusula 5ª. Ricardo Medeiros e Marcela Vasconcelos serão afastados de qualquer função executiva nos projetos relacionados à Global Tech. Podem permanecer nas empresas familiares, mas não terão autoridade sobre equipes ou fornecedores destes projetos específicos. Foi como uma bomba. Ricardo ficou vermelho de humilhação. Marcela começou a chorar novamente, mais silenciosamente desta vez. Edmundo tentou protestar. Sr. Mendes, com todo respeito, está pedindo que humilhemos publicamente nossos próprios filhos. Daniel o cortou com um olhar. Não. Estou pedindo que protejam as centenas de funcionários que sofreriam sob a administração deles. Vocês escolhem o orgulho de seus filhos ou o sustento de 400 famílias. Silêncio absoluto. Rodrigo colocou a mão no ombro de seu filho, que tremia de raiva contida. Cláusula 6ª. Daniel prosseguiu, virando a página. Em cada obra, deverá haver um representante da Global Tech com poder de veto sobre decisões que envolvam bem-estar dos trabalhadores, segurança ou condições ambientais. Edmundo fechou os olhos. Estavam sendo colocados sob supervisão como crianças. Toda sua autonomia, construída em décadas, sendo limitada. Cláusula 7ª. Os R$ 5.000 que Marcela Vasconcelos extorquiu de mim ontem à noite serão doados, em nome dela, para um abrigo de moradores de rua aqui em Porto Alegre. Ela acompanhará pessoalmente a doação, na frente de imprensa que ela tanto queria para hoje. Marcela soluçou alto. A humilhação pública que ela tanto infligira aos outros voltava multiplicada. Cláusula 8ª. As empresas patrocinarão, pelos próximos 4 anos, um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários operacionais, no valor mínimo de R$ 100.000 anuais. Rodrigo fez rápidos cálculos mentais. R$ 400.000 em 4 anos. Doía, mas era suportável dentro do orçamento do contrato. Daniel fechou o documento de adendos e olhou ao redor da mesa. Última cláusula, e a mais importante. Qualquer violação destas condições, não importa quão pequena, resulta em cancelamento imediato do contrato e abertura de processo judicial por quebra de acordo. A Global Tech tem escritórios de advocacia em 15 países. Nós não perdemos processos. O peso daquelas palavras caiu sobre a sala como uma lápide. Eles estavam sendo colocados em uma coleira, observados, julgados a cada movimento. A menor falha e 600 milhões evaporariam. Edmundo olhou para Rodrigo. Rodrigo olhou para seus advogados. Os advogados folheavam freneticamente suas cópias, procurando brechas, encontrando nenhuma. Vocês têm 5 minutos para decidir, disse Daniel, recostando-se em sua cadeira. Aceitem as condições e assinamos, ou recusem e boa sorte explicando para seus acionistas, funcionários e credores por que um contrato de 600 milhões foi perdido. Ele consultou seu relógio Patek Philippe. O relógio está correndo. Edmundo e Rodrigo pediram licença e saíram para o corredor com seus advogados. Através do vidro, Daniel podia vê-los em discussão acalorada, gesticulando, calculando. Rodrigo parecia querer socar a parede. Edmundo tinha as mãos na cabeça. Dentro da sala, Ricardo permanecia imóvel, encarando suas próprias mãos. Marcela chorava silenciosamente no ombro dele. Daniel abriu seu laptop e começou a responder e-mails, aparentemente indiferente atenção. 3 minutos se passaram. 4. Na marca de 4 minutos e meio, Edmundo e Rodrigo retornaram. Seus rostos diziam tudo antes mesmo que abrissem as bocas. Aceitamos, disse Edmundo, sua voz derrotada. Todas as condições. Daniel fechou o laptop. Excelente. Precisarei da confirmação por escrito de cada um dos presentes, incluindo Ricardo e Marcela, de que compreenderam e concordam com os termos. Ele acenou para seus assistentes, que distribuíram documentos individuais. Um por um, com mãos trêmulas e orgulho despedaçado, assinaram. Marcela chorou durante toda sua assinatura, borrando a página com lágrimas.
Ricardo assinou com tanta força que quase rasgou o papel. Quando todos terminaram, Daniel reuniu os documentos e finalmente pegou o contrato principal. Com movimentos deliberados, assinou todas as páginas necessárias. Parabéns, disse ele, sem nenhum calor na voz. Vocês acabaram de fechar o maior contrato de suas carreiras. Ninguém comemorou. A vitória tinha gosto de cinzas. Daniel se levantou, abotoando o paletó. Meus assistentes ficarão aqui para finalizar os detalhes logísticos. Espero receber, até sexta-feira, o cronograma completo de implementação das cláusulas de conduta. Ele caminhou em direção à porta, depois parou e se virou uma última vez. Ah, e mais uma coisa, disse ele, olhando diretamente para Marcela e Ricardo. Naquela noite no Le Bijou, antes de vocês me humilharem, eu estava jantando sozinho depois de um voo de 16 horas de Singapura. Escolhi roupa simples porque queria apenas uma refeição tranquila, sem ser reconhecido ou incomodado. Ele fez uma pausa. Vocês me julgaram pelas minhas roupas. Me trataram como lixo porque acreditaram que eu não tinha valor. Espero que essa lição lhes custe mais do que apenas um contrato. Espero que lhes custe noites de sono, reflexão profunda sobre quem vocês são. Marcela não conseguiu conter um soluço. Daniel abriu a porta. Tenham um bom dia. Nos veremos na auditoria do primeiro trimestre. E saiu, deixando para trás um silêncio devastador. Quando a porta se fechou, Ricardo explodiu. Aquele filho da... Rodrigo o esbofeteou. O som ecoou pela sala como um tiro. Cale a boca. Você quase destruiu tudo. Quase jogou 600 milhões no lixo por causa de seu ego estúpido. Ricardo segurou o rosto, atordoado. Nunca em sua vida seu pai o havia batido. Edmundo virou-se para Marcela com fúria nos olhos. E você? Derramei vinho nele, foi a diversão da noite. Você tem ideia do que quase nos custou? Marcela estava encurralada contra a parede, pequena e assustada. Papai, eu não sabia. Não sabia. Edmundo rugiu. E precisava saber? Precisava que alguém fosse importante para tratá-lo com respeito básico? Ele caminhou até a janela, tentando controlar a respiração. Eu criei você melhor que isso. Pelo menos eu pensei que tinha. Os advogados discretamente começaram a guardar documentos, desejando estar em qualquer outro lugar. O silêncio que se seguiu era quebrado apenas pelos soluços de Marcela e a respiração pesada de todos. Finalmente, Rodrigo falou, sua voz baixa e perigosa. A partir de agora, as coisas vão mudar. Ricardo, você está fora de todos os projetos da Global Tech, como exigido. Mas também está fora da diretoria executiva da empresa até novo aviso. Ricardo ergueu a cabeça bruscamente. Pai, você não pode. Posso e estou fazendo. Você vai trabalhar como assistente de gerência no nosso projeto em Uruguaiana. Salário base, sem mordomias. Vai aprender humildade de baixo para cima ou não voltará para esta família. Rodrigo então olhou para Edmundo. E quanto à sua filha? Edmundo respirou fundo. Marcela, você vai coordenar pessoalmente o programa de bolsas de estudo. Vai entrevistar cada candidato, conhecer cada família, entender o que essas pessoas passam. E vai ao abrigo na sexta-feira fazer a doação, como exigido. Marcela assentiu miseravelmente, incapaz de falar. Todos nós, continuou Edmundo, olhando ao redor da sala, vamos fazer esses malditos treinamentos de 60 horas. E vamos aprender. Porque se perdermos este contrato por nossa arrogância, não haverá empresa para ninguém herdar. Na tarde daquele dia, as notícias sobre o contrato circulavam pela imprensa de Porto Alegre. Mas a história completa, os bastidores humilhantes, permaneceram em segredo. Apenas os envolvidos sabiam do preço real que havia sido pago. Daniel Carvalho Mendes voltou para seu hotel, o Sheraton Porto Alegre, e finalmente permitiu-se um momento de reflexão. Sentado em sua suíte, olhando para a cidade através das janelas panorâmicas, ele ligou para sua assistente em Singapura. Shen, o contrato foi assinado com todas as cláusulas que discutimos. Do outro lado da linha, Shen Li perguntou, eles aceitaram tudo? Mesmo as condições mais duras? Daniel sorriu levemente. Aceitaram. Dinheiro fala mais alto que orgulho, sempre. Ele fez uma pausa.
Mas sabe, Shen, eu realmente espero que eles aprendam algo. Não fiz isso apenas por vingança. Fiz porque empresas como essas moldam culturas inteiras. Se conseguirmos mudar como eles tratam pessoas, talvez mudemos um pouco do mundo. Shen riu. Daniel, você é muito idealista para um CEO multibilionário. Ele riu também. Talvez. Mas todo mundo merece dignidade, Shen. Do CEO ao faxineiro. Esse sempre foi nosso valor principal na Global Tech. Enquanto isso, no apartamento de luxo de Marcela em Moinhos de Vento, ela e Ricardo tentavam processar o desastre. Tudo acabou, murmurou Ricardo, afundado no sofá de veludo. Minha carreira, minha reputação, tudo. Marcela estava sentada no chão, ainda com o vestido Versace manchado de vinho que ela se recusará a tirar, como se fosse uma penitência. Nós destruímos tudo por causa de um momento de crueldade. Ela olhou para o noivo. Ele estava certo, sabe? Eu trato prestadores de serviços como lixo. Minha manicure, meu motorista, a empregada doméstica, todos com desprezo. Sua voz quebrou. Meu Deus, que tipo de pessoa eu me tornei? Ricardo a puxou para perto. O tipo que nossos pais criaram. O tipo que a sociedade recompensa. Mas talvez ainda possamos mudar. Eles ficaram ali, dois jovens ricos e mimados confrontando pela primeira vez na vida as consequências reais de suas ações. O caminho à frente seria longo, humilhante e transformador. Na sexta-feira seguinte, Marcela Vasconcelos estacionou sua BMW X6 em frente ao Abrigo Esperança, localizado em uma área humilde de Porto Alegre, próximo ao bairro Partenon. Seu coração batia acelerado enquanto observava o prédio simples, pintado de branco descascado, com uma fila de pessoas esperando por refeições. 3 vans de televisão já estavam posicionadas na calçada. Band, RBS, Record, todas esperando para cobrir a doação generosa da socialite Marcela Vasconcelos, como o release de imprensa dizia. O que eles não sabiam é que ela estava ali por ordem, não por bondade. Ela respirou fundo, verificou a maquiagem no espelho retrovisor e abriu a porta. Imediatamente, câmeras e microfones a cercaram. Marcela, o que motivou essa doação? Marcela, é verdade que são R$ 5.000? Marcela, isso está relacionado ao contrato da Global Tech. Ela sorriu seu melhor sorriso ensaiado, embora por dentro estivesse morrendo de vergonha. Sempre acreditei em retribuir a comunidade, mentiu ela. Quando soube das necessidades do Abrigo Esperança, não pensei 2 vezes. As câmeras filmavam, os repórteres anotavam. Ninguém percebia as lágrimas que ela segurava. A diretora do abrigo, Dona Conceição, uma mulher de 60 anos com cabelos brancos e sorriso caloroso, a recebeu na entrada. Seja bem-vinda, querida. Que Deus abençoe sua generosidade. Marcela quase quebrou ali mesmo. Aquela mulher, que provavelmente nunca teve 1/10 do que Marcela desperdiçava em roupas, a tratava com genuína gratidão. Venha conhecer nossos moradores, disse Dona Conceição, pegando sua mão. Marcela seguiu, as câmeras atrás delas, entrando no abrigo. O cheiro de comida simples misturado com desinfetante a atingiu primeiro. Depois, os rostos. Dezenas deles, homens e mulheres de todas as idades, alguns jovens como ela, outros anciãos curvados pelo tempo. Todos olhando para ela com uma mistura de curiosidade e esperança. Pessoal, anunciou Dona Conceição, batendo palmas para chamar atenção. Esta é a Marcela. Ela veio fazer uma doação muito importante para nosso abrigo. Aplausos espontâneos. Sorrisos desdentados. Olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Marcela sentiu algo quebrar dentro dela. Essas pessoas, que não tinham nada, estavam agradecendo a ela. Um homem se aproximou, magro, com cerca de 50 anos, roupas surradas mas limpas. Moça, Deus vai recompensar você. Esse dinheiro vai ajudar muita gente aqui. Ele estendeu a mão, trêmula. Marcela a apertou, e pela primeira vez em sua vida, realmente sentiu a mão áspera de alguém que trabalhou pesado a vida inteira. Como você se chama? Perguntou ela, sua voz falhando. Severino, moça. Vim de Caruaru, no Pernambuco, há 20 anos. Trabalhei em obras aqui em Porto Alegre, até que uma queda me deixou sem poder trabalhar. Estou aqui no abrigo há 3 anos. Marcela engoliu em seco. Obras.
Possivelmente nas obras de sua família ou dos Medeiros. Quantos Severinos ela havia ignorado, desprezado, considerado invisíveis? Severino, disse ela, as câmeras captando tudo, posso fazer uma pergunta? Quando você trabalhava nas obras, como os patrões te tratavam? Ele riu amargamente. Moça, patrão rico não vê peão. Para eles, a gente é só número. Máquina que trabalha e depois vai embora. Ninguém pergunta nosso nome, ninguém se importa se temos família esperando. As palavras eram facas em seu coração. Dona Conceição interveio, talvez sentindo a tensão. Vamos até a sala da administração para a entrega oficial do cheque. As câmeras a seguiram. Na pequena sala, com paredes decoradas por desenhos de crianças atendidas pelo abrigo, Marcela abriu sua bolsa Chanel e retirou o envelope com cheque. 5.000 reais. A quantia que ela havia extorquido de Daniel Mendes voltando de forma tão cruelmente irônica. Dona Conceição, disse ela para as câmeras, mas as palavras eram verdadeiras pela primeira vez naquele dia, espero que este dinheiro ajude. E espero poder voltar aqui, não com câmeras, mas como voluntária. Dona Conceição a abraçou. As portas estão sempre abertas, minha filha. Naquele abraço, Marcela finalmente deixou algumas lágrimas escaparem. A entrevista coletiva durou mais 15 minutos. Marcela respondia as perguntas mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em cada garçonete que maltratara, cada manobrista que tratara com desdém, cada vendedora que humilhara em lojas. Quando finalmente voltou para seu carro, já anoitecendo, ela sentou-se ao volante e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. Seu telefone tocou. Era Ricardo. Vi você na TV, disse ele. Você estava diferente. Mais real. Ela fungou. Conheci um homem chamado Severino. Ele me fez enxergar coisas. Silêncio do outro lado. Depois, Ricardo disse, estou em Uruguaiana. Comecei como assistente de gerência hoje. Acordei às 5 da manhã, coloquei capacete e botas, e passei o dia coordenando entrega de materiais. Sua voz estava cansada. Os trabalhadores não sabem quem eu sou. Um deles me ofereceu metade do seu lanche no almoço porque achou que eu estava com fome. Ele fez uma pausa. Marcela, esse homem ganha R$ 1.500 por mês e quis dividir comida comigo. Marcela fechou os olhos. O que nós nos tornamos, Ricardo? Monstros, respondeu ele simplesmente. Mas talvez ainda possamos nos tornar humanos de novo. Eles ficaram ao telefone em silêncio compartilhado por longos minutos. Dois jovens privilegiados começando a primeira lição real de suas vidas, empatia. Enquanto isso, em São Paulo, Daniel Carvalho Mendes estava em uma reunião do conselho da Globaltech quando seu assistente passou uma nota. Ele leu, e um pequeno sorriso tocou seus lábios. Senhor Mendes, boas notícias? Perguntou a vice-presidente de operações para a América Latina. Sim, Marina, respondeu Daniel. Marcela Vasconcelos aparentemente chorou durante a doação ao abrigo. Lágrimas reais, não performáticas. E Ricardo Medeiros está trabalhando 12 horas por dia em Uruguaiana, recusando qualquer tratamento especial. Marina arqueou uma sobrancelha. Você acha que eles podem realmente mudar? Daniel recostou-se em sua cadeira. Seres humanos são surpreendentemente resilientes, Marina. Quando colocados contra a parede, eles se revelam ou se transformam. Ainda estou decidindo qual categoria esses dois se encaixam. Ele fechou o tablet. Mas dei a eles uma chance. Mais do que mereciam, alguns diriam. Marina estudou seu chefe. Você é mais gentil do que admite, Daniel. Ele riu secamente. Ou talvez eu apenas acredite em dar corda suficiente para as pessoas se enforcarem ou escalarem. O tempo dirá qual escolha farão. 3 semanas depois, Edmundo Vasconcelos e Rodrigo Medeiros estavam na primeira sessão do treinamento obrigatório de ética empresarial. 60 horas divididas em 12 sessões de 5 horas cada, ministradas pela renomada consultora doutora Helena Andrade, especialista em comportamento organizacional de Brasília. A sala de treinamento no Hotel Intercontinental, em Porto Alegre, estava cheia. Diretores, gerentes, supervisores das duas empresas, todos obrigados a participar. Muitos com expressões ressentidas. Ninguém queria estar ali. Bom dia,
começou doutora Helena, uma mulher negra de 45 anos, postura imponente, voz que não aceitava desafios. Sei que muitos de vocês prefeririam estar em qualquer outro lugar. Alguns acham que estão aqui por causa de um capricho de um cliente internacional. Estão errados. Ela clicou um botão, e a tela atrás dela se iluminou com estatísticas. Vocês estão aqui porque suas empresas têm 3 vezes mais rotatividade de funcionários que a média da indústria. Porque 8 em cada 10 ex-funcionários que entrevistei descreveram ambientes de trabalho tóxicos. Porque vocês estão sangrando talentos e prejudicando pessoas. O silêncio na sala era pesado. Edmundo e Rodrigo trocaram olhares desconfortáveis. Durante as próximas 12 semanas, continuou doutora Helena, vamos desconstruir os hábitos tóxicos que vocês construíram e reconstruir uma cultura de respeito. Vai doer. Vai ser desconfortável. Alguns de vocês vão odiar cada minuto. Ela sorriu sem humor. Ótimo. Crescimento sempre dói. A primeira sessão focou em empatia. Doutora Helena distribuiu casos reais de funcionários que haviam saído das empresas. Leiam em voz alta, ordenou ela. Um gerente de obras hesitou, depois começou. Trabalhei na Medeiros e Associados por 8 anos. Um dia, minha filha ficou doente e precisei sair mais cedo. Fui chamado de irresponsável na frente de toda a equipe. Pedi demissão na semana seguinte. Outro caso, fui secretária do Sr. Vasconcelos por 3 anos. Ele gritava comigo por erros mínimos, me chamava de incompetente, jogava documentos na minha mesa. Desenvolvi ansiedade severa e tive que me afastar por problemas de saúde mental. Caso após caso. Histórias de humilhação, desrespeito, abuso psicológico. A sala ficou cada vez mais silenciosa, rostos empalidecendo. Edmundo finalmente levantou a mão. Doutora Helena, esses casos são isolados. Não representam. Ela o cortou. Isolados. Entrevistei 83 ex-funcionários. 71 relataram experiências negativas similares. Isso não é isolado, Sr. Vasconcelos. Isso é sistêmico. Ela caminhou até ficar na frente dele. E segundo múltiplos relatos, o senhor pessoalmente era o maior perpetrador. Edmundo sentiu todos os olhos sobre ele. Pela primeira vez em décadas, sentiu vergonha genuína. Eu não percebia, começou ele fracamente. Exatamente, disse doutora Helena. O senhor não percebia porque nunca se importou em perceber. Pessoas em posições de poder raramente percebem o dano que causam porque não sofrem as consequências. Ela voltou para a frente da sala. Essa é a primeira lição, reconhecimento. Vocês não podem consertar o que não admitem estar quebrado. O resto da sessão foi igualmente brutal. Rodrigo foi confrontado sobre sua reputação de intimidar fornecedores menores. Um diretor de RH foi questionado sobre por que nunca investigou adequadamente reclamações de assédio moral. A consultora não poupou ninguém. Quando a sessão de 5 horas terminou, todos saíram exaustos emocionalmente. Edmundo e Rodrigo ficaram para trás, sentados em cadeiras vazias. Meu Deus, murmurou Edmundo. Éramos realmente, assim? Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Aparentemente sim. E achávamos que estávamos apenas sendo duros ou exigentes. Ele olhou para o amigo de décadas. Edmundo, quantas vidas destruímos ao longo dos anos? Edmundo não tinha resposta. Eles ficaram ali sentados no silêncio pesado até que o zelador educadamente perguntou se poderia limpar a sala. Nas semanas seguintes, as sessões continuaram. Cada uma revelando outra camada de comportamentos problemáticos. Viés inconsciente. Microagressões. Abuso de poder. Privilégio não reconhecido. Para homens que se consideravam self-made, descobrir quanto de seu sucesso veio de vantagens estruturais foi devastador. Mas algo estava mudando. Lentamente, dolorosamente, mas mudando. Edmundo começou a chegar mais cedo, observando como funcionários de níveis mais baixos eram tratados. Rodrigo implementou reuniões semanais anônimas onde qualquer funcionário podia expressar preocupações. 3 meses após a assinatura do contrato, chegou o momento da primeira auditoria trimestral. Daniel Carvalho Mendes retornou a Porto Alegre, desta vez acompanhado por uma equipe de 6 auditores da Global Tech vindos de diferentes países.
Eles se instalaram em um escritório temporário no mesmo edifício Centenário Tower e começaram uma análise meticulosa de cada aspecto das operações. Entrevistaram funcionários aleatoriamente selecionados, de faxineiros a gerentes. Revisaram registros de RH, analisaram processos de contratação, examinaram relatórios de segurança das obras. Verificaram cada uma das cláusulas do contrato adendo por adendo. Edmundo e Rodrigo esperavam ansiosamente, como estudantes aguardando notas de um exame crucial. A empresa de compliance contratada, Andrade e Silveira Consultores de São Paulo, apresentou seu relatório primeiro. Implementação de canais de denúncia. Conforme. Sistema funcionando, 2 denúncias registradas no período, ambas investigadas apropriadamente e resolvidas. Edmundo suspirou de alívio. Treinamentos de ética. Em andamento conforme cronograma. Participação de 100% dos funcionários obrigatórios. Avaliações pós-treinamento mostram melhoria significativa em conscientização. Depois veio o relatório sobre contratações. Processo seletivo público para posições gerenciais, parcialmente conforme. 18 posições preenchidas, 5 foram através do processo público, 27,8%, abaixo da meta de 20% de todas as posições. Daniel franziu a testa. Expliquem essa discrepância. Rodrigo se adiantou. Senhor Mendes, algumas posições exigiam conhecimentos técnicos muito específicos. Não conseguimos candidatos qualificados através do processo público para essas vagas. Daniel virou-se para um de seus auditores. Verifique isso. Precisamos garantir que não é uma desculpa para contornar a cláusula. O auditor anotou. A auditora responsável por entrevistas com funcionários, uma alemã chamada Greta Schneider, apresentou suas descobertas. Conversei com 42 funcionários de diferentes níveis. 38 relataram melhorias perceptíveis no ambiente de trabalho nos últimos 3 meses. 4 ainda expressaram preocupações sobre comportamentos de supervisores específicos. Ela consultou suas anotações. Um operário em Canoas mencionou que seu supervisor ainda usa linguagem depreciativa. Uma secretária em Caxias do Sul disse que mudanças parecem só por aparência, sem substância real. Daniel anotou nomes. Essas pessoas serão acompanhadas especialmente no próximo trimestre. Qualquer reincidência resultará em ação disciplinar. Ele olhou para Edmundo e Rodrigo. Mudança cultural não acontece da noite para o dia, eu entendo. Mas precisa haver movimento consistente na direção certa. Edmundo acenou. Identificaremos esses supervisores e trabalharemos especificamente com eles. O relatório sobre Ricardo Medeiros em Uruguaiana foi surpreendente. O gerente regional, um veterano chamado Paulo Rego, prestou depoimento. Senhor Mendes, eu não acreditei quando me disseram que o filho do dono viria trabalhar como assistente. Pensei que seria circo. Ele balançou a cabeça, claramente impressionado. Mas o rapaz trabalha. De verdade. Chega antes de todo mundo, fica até tarde, carrega materiais quando necessário. Os operários o respeitam porque ele não se coloca acima deles. Daniel ergueu uma sobrancelha. Sem reclamações. Paulo hesitou. No começo, tinha arrogância. Tentou dar ordens que não eram dele dar. Precisei colocá-lo no lugar algumas vezes. Mas ele aprendeu. Última semana, ele mesmo pediu desculpas para um soldador que havia ofendido. Isso capturou a atenção de Daniel. O relatório sobre Marcela Vasconcelos e o programa de bolsas foi apresentado pela coordenadora do programa, Juliana Campos. A senhorita Vasconcelos conduziu pessoalmente 15 entrevistas com famílias candidatas. Visitou casas em bairros periféricos de Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Gravataí. Juliana mostrou fotos. Marcela em casas humildes, conversando com mães, brincando com crianças. Ela se emocionou em várias entrevistas. Uma mãe me contou depois que a senhorita Vasconcelos doou do próprio bolso um computador para uma das crianças, além da bolsa oficial. Daniel estudou as fotos. Aquela não era a mesma mulher arrogante do restaurante. Ou estava se tornando uma atriz melhor, ou algo genuíno estava acontecendo. Aprovamos 8 bolsas até agora, continuou Juliana. A senhorita Vasconcelos participou pessoalmente das cerimônias de entrega, e segundo relatos dos beneficiários, ela parecia genuinamente feliz por eles. Greta, a auditora, interveio.
Senhor Mendes, entrevistei a própria senhorita Vasconcelos. Posso compartilhar minha impressão? Daniel acenou. Por favor. Ela chorou durante a entrevista, disse Greta. Não de forma manipulativa, mas catártica. Disse que os últimos 3 meses foram os mais difíceis de sua vida, mas também os mais significativos. Greta consultou suas anotações. Citando: eu vivia em uma bolha de ouro. Achava que dinheiro me fazia melhor que outras pessoas. Agora sei que me fazia apenas mais isolada e infeliz. Daniel permaneceu impassível, mas internamente algo se movia. Ela terminou o noivado com Ricardo Medeiros, acrescentou Greta. Disse que precisava encontrar quem ela é antes de se comprometer com alguém. Isso era novo. Daniel olhou para Rodrigo, que confirmou com um aceno sombrio. Foi há 2 semanas. Meu filho ficou devastado, mas entendeu. A auditoria continuou por mais 3 horas. Cada cláusula foi dissecada. No final, Daniel se levantou e caminhou até a janela, observando Porto Alegre lá embaixo enquanto processava tudo. Finalmente, virou-se. Aprovado para o próximo trimestre, disse ele. Com ressalvas. Todos penderam de cada palavra. As melhorias são reais, mas ainda frágeis. É fácil agir bem quando está sendo observado. O verdadeiro teste é o que acontece quando ninguém está olhando. Ele fixou os olhos em Edmundo e Rodrigo. Vocês 2 participaram de todas as sessões de treinamento? Ambos confirmaram. E foi revelador, admitiu Edmundo. Coisas que fazíamos sem pensar, comentários que achávamos inofensivos, padrões de comportamento que perpetuávamos. Sua voz falhou. Tenho 58 anos, Sr. Mendes. Descobrir nessa idade que você é parte do problema é humilhante. Rodrigo complementou. Pedimos desculpas publicamente aos funcionários. Não foi obrigatório pelo contrato, mas sentimos que era necessário. Algumas pessoas choraram. Outras ficaram céticas. Não esperamos perdão imediato, mas esperamos reconstruir confiança ao longo do tempo. Daniel estudou ambos por longos momentos. Isso é bom, disse ele finalmente. Porque confiança, como respeito, não pode ser comprada ou forçada. Só pode ser cultivada através de ações consistentes. Ele começou a guardar seus documentos. Voltarei em 3 meses para a próxima auditoria. Até lá, quero ver, primeiro, todas as posições gerenciais atendendo a cota de 20% de contratação pública. Sem exceções técnicas a menos que documentadas extensivamente. Edmundo anotou furiosamente. Segundo, quero relatórios mensais sobre os supervisores problemáticos identificados. Se não houver melhoria, substituição. Rodrigo acenou. Terceiro, quero que Ricardo e Marcela participem desta próxima auditoria. Quero ouvi-los pessoalmente sobre suas experiências. Isso surpreendeu Rodrigo. Senhor Mendes, você quer dar a eles um palco? Daniel sorriu friamente. Quero dar a eles uma oportunidade de provar se a mudança é real ou teatro. Pessoas podem me enganar, mas raramente conseguem sustentar atuações por 6 meses. Ele estendeu a mão. Edmundo e Rodrigo a apertaram, sentindo o peso de mais 3 meses de escrutínio à frente. Quando Daniel e sua equipe saíram, Rodrigo se deixou cair em uma cadeira. Nunca trabalhei tão duro na minha vida quanto nesses 3 meses. Edmundo riu sem humor. Trabalhar duro é fácil, Rodrigo. Mudar quem você é fundamentalmente. Isso é o desafio real. 6 meses após o incidente no Le Bijou, Daniel Carvalho Mendes estava novamente em Porto Alegre para a segunda auditoria trimestral. Era uma tarde de inverno gaúcho, céu cinza, vento frio cortando a cidade. Ele estava no Parcão, o Parque Moinhos de Vento, caminhando sozinho, pensando, quando uma voz familiar o chamou. Senhor Mendes. Ele se virou. Marcela Vasconcelos estava ali, mas quase irreconhecível. Sem maquiagem pesada, cabelo simples, jeans e uma jaqueta modesta. Tinha perdido peso, e havia algo diferente em seus olhos. Menos dureza, mais vida. Marcela, ele cumprimentou com um aceno. Não esperava encontrá-la aqui. Ela deu um sorriso tímido. Eu venho aqui todas as sextas. Me ajuda a pensar. Silêncio constrangido. Depois, ela perguntou,
Posso caminhar com o senhor? Gostaria de conversar, se não for inconveniente. Daniel estudou-a por um momento, depois concordou. Eles começaram a andar lado a lado pelo caminho de pedras, folhas secas estalando sob seus pés. Eu queria pedir desculpas, começou Marcela, olhando para frente. Sei que já pedi formalmente, mas preciso que o senhor saiba que entendo agora. Entendo realmente o que fizemos naquela noite. Daniel não respondeu, deixando-a continuar. Minha vida inteira, fui ensinada que valor vem de quanto você tem. Melhores roupas, melhores carros, melhores lugares. Que pessoas são categorizadas por utilidade ou status. Ela fez uma pausa. Tratei garçonetes como servas. Tratei motoristas como móveis. Tratei você como lixo. Sua voz quebrou. Porque você estava vestido de forma simples e eu assumi que não tinha valor. Daniel finalmente falou. E agora? O que mudou? Marcela parou de andar, virando-se para encará-lo. Conhecia a Dona Maria. Ela limpa escritórios à noite em 3 empregos diferentes para sustentar 4 netos depois que a filha morreu. Trabalha 16 horas por dia. Lágrimas começaram a formar. Conheci o João, que perdeu a perna em um acidente de obra e agora vende artesanato para sobreviver. Ele ainda sorri mais do que eu sorria com todo o meu dinheiro. Conheci o Pedro, 10 anos, que estuda a luz de vela porque não tem eletricidade em casa, mas tira notas perfeitas porque sonha em ser engenheiro. Ela limpou as lágrimas. E eu percebi que essas pessoas, que não têm nada, têm mais dignidade, mais coragem, mais valor real do que eu com meus Versace e Louboutin. Daniel observava, avaliando. Então você aprendeu que dinheiro não define valor humano. Essa é uma boa lição, mas relativamente óbvia. Marcela balançou a cabeça. Não, Sr. Mendes. Eu aprendi que eu não tinha valor. Tirem meu dinheiro, meu sobrenome, e o que resta? Uma pessoa vazia que nunca fez nada significativo, nunca ajudou ninguém, nunca construiu nada além de paredes em volta do próprio ego. Ela respirou fundo. E estou tentando reconstruir. Não para impressioná-lo ou para cumprir obrigações contratuais. Mas porque não quero ser aquela pessoa no restaurante nunca mais. Daniel começou a andar novamente, Marcela acompanhando. E o Ricardo? Ouvi que terminaram. Ela assentiu. Precisava. Amava a ideia dele, não quem ele realmente era. E ele merece alguém que o ame de verdade, não como acessório de uma vida perfeita. Ele está mudando também, disse Daniel. Meu gerente em Uruguaiana envia relatórios semanais. Marcela sorriu levemente. Conversamos ainda. Como amigos agora. Ele me conta sobre os trabalhadores lá. Como eles o ensinaram a realmente trabalhar, não apenas gerenciar. Daniel parou em uma ponte sobre o lago do parque. Patos nadavam tranquilamente abaixo. Marcela, posso lhe fazer uma pergunta difícil? Ela acenou. Você acha que realmente mudou? Ou é apenas que as circunstâncias te forçaram a atuar diferente? Era a pergunta que ela temia e esperava. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Honestamente, não sei. Às vezes ainda tenho impulsos antigos. Vejo alguém e automaticamente julgo pelas roupas. Fico irritada quando o atendimento não é perfeito. Ela olhou para ele. Mas agora eu percebo esses pensamentos. E conscientemente os combato. Não sei se isso significa que mudei ou que estou apenas controlando quem sempre fui. Daniel apreciou a honestidade. Sabedoria é reconhecer seus próprios demônios. Crescimento é lutar contra eles diariamente. Eles caminharam em silêncio confortável por mais alguns minutos. Então Marcela perguntou: Sr. Mendes, posso saber, por que o senhor estava vestido daquela forma naquela noite? Daniel sorriu levemente. Teste. Faço isso em cada cidade que visito antes de grandes contratos. Visto-me de forma simples, janto sozinho em lugares onde as elites locais frequentam, e observo como sou tratado. Marcela arregalou os olhos. Um teste? Empresas são feitas de pessoas. E pessoas revelam seus verdadeiros valores quando acham que não há consequências. Ele olhou para ela. Você e Ricardo falharam espetacularmente. Mas ao contrário de outros que falharam esse teste em outras cidades,
Vocês estão aqui, tentando. Marcela absorveu isso. Quantas empresas falharam o teste? Daniel pensou. Nos últimos 5 anos, 15 destas, assinalei contratos com apenas 3. As que mostraram disposição genuína para a mudança. Ele fez uma pausa. As outras 12 perderam bilhões em contratos porque não conseguiram passar uma simples prova de decência humana. É por isso que a Global Tech é tão rígida com valores? Perguntou Marcela. Não é apenas valores, corrigiu Daniel. É sustentabilidade. Empresas que tratam pessoas como lixo eventualmente implodem. Alta rotatividade, processos, reputação destruída. É má estratégia de negócios além de moralmente repreensível. Eles chegaram ao final do parque. Daniel verificou seu relógio. Preciso ir reunião em 40 minutos. Marcela estendeu a mão. Obrigada por caminhar comigo. E por não desistir de nós completamente. Daniel apertou sua mão. Marcela, vou lhe dar um conselho não solicitado. Pare de tentar se redimir aos meus olhos ou aos olhos de seu pai. Mude porque você quer ser alguém que você mesma respeita quando olha no espelho. Ele começou a se afastar, depois parou. E sobre sua pergunta anterior, se você realmente mudou ou está só atuando? Faça a si mesmo esta pergunta: se eu cancelasse o contrato amanhã, sem consequências para sua família, você continuaria fazendo o trabalho com as bolsas e o abrigo? Ele a deixou com aquela pergunta pendurada no ar. A segunda auditoria trimestral foi ainda mais rigorosa que a primeira. Daniel trouxe psicólogos organizacionais, especialistas em cultura corporativa e até um ex-juiz trabalhista de Brasília para avaliar processos. Ricardo Medeiros foi chamado de volta de Uruguaiana especificamente para a apresentação. Ele entrou na sala de reuniões 6 meses mais magro, pele bronzeada pelo sol, mãos com calos visíveis. Usava jeans e camisa simples, muito diferente dos ternos italianos de antes. Ricardo, cumprimentou Daniel. Sente-se. Conte-nos sobre Uruguaiana. Ricardo respirou fundo. Aprendi mais em 6 meses lá do que em 6 anos na diretoria. Sua voz era diferente, menos arrogância, mais substância. Trabalhei com um homem chamado José. 52 anos, na construção civil desde os 14. Ele me ensinou que existe dignidade em todo trabalho bem feito. Ele olhou para seu pai. Pai, lembra quando eu dizia que peões eram preguiçosos? José trabalha mais duro que eu jamais trabalhei. Acorda às 4 da manhã, caminha 5 quilômetros até a obra porque não tem carro, trabalha 8 horas sob sol escaldante, depois vai para um segundo emprego à noite. Ele faz isso para pagar a universidade do filho, continuou Ricardo. O sonho dele é ver o filho formado em engenharia. Ele me mostrou fotos do menino com orgulho nos olhos, apesar de nunca ter tido a mesma oportunidade. Ricardo limpou a garganta, emocionado. E eu percebi que eu, que tive tudo, nunca trabalhei por algo maior que meu próprio ego. Nunca tive um propósito além de parecer bem-sucedido. Daniel interveio. E agora? Qual é seu propósito? Ricardo pensou. Quero construir coisas. Realmente construir, não apenas assinar papéis. Quero que operários em minhas obras voltem para casa seguros, pagos justamente, tratados com respeito. Ele olhou ao redor da sala. Quero que quando eles olharem um prédio que ajudaram a construir, sintam orgulho, não ressentimento. Greta Schneider, a auditora alemã, fez anotações. Ricardo, você já estava em posição de poder antes. Por que devemos acreditar que será diferente se voltar? Foi uma pergunta dura, mas justa. Ricardo não recuou. Porque antes, eu nunca senti na pele o que é ser invisível. Agora senti. Ele mostrou suas mãos calejadas. Esses calos são de carregar sacos de cimento quando um trabalhador se machucou e estávamos com prazo apertado. Poderia ter só contratado substituto. Mas fiz questão de ajudar. Ele continuou. E sabe o que o José me disse depois? Ele disse, patrãozinho, é assim que eles me chamam lá, você é diferente. Você trabalha com a gente, não contra. Foi o maior elogio que já recebi. Rodrigo Medeiros, assistindo seu filho, tinha lágrimas nos olhos. O menino mimado havia se tornado homem. A equipe de psicólogos organizacionais apresentou suas descobertas.
Haviam feito entrevistas de profundidade com 30 funcionários de ambas empresas. 93% reportam melhoria perceptível no ambiente de trabalho, leu a doutora Beatriz Fernandes, psicóloga de Curitiba. 78% acreditam que as mudanças são genuínas, não cosméticas. No entanto, ela continuou, 42% permanecem céticos sobre sustentabilidade de longo prazo. Citando: quando o contrato da Global Tech terminar, tudo voltará ao normal. Daniel fez anotações. Compreensível. Confiança quebrada ao longo de décadas não se reconstrói em meses. Ele olhou para Edmundo e Rodrigo. Vocês têm um plano para quando o nosso contrato terminar em 4 anos? Como garantir que a cultura se sustente? Edmundo se adiantou. Estamos trabalhando com doutora Helena Andrade para institucionalizar as mudanças. Comitês permanentes de ética, revisões anuais de cultura, bônus executivos atrelados não apenas a lucros, mas a métricas de bem-estar dos funcionários. Rodrigo complementou: e estamos documentando tudo. Criando um manual de cultura corporativa que será obrigatório para todas futuras contratações, especialmente em níveis de liderança. Daniel acenou aprovando. Bom, porque o verdadeiro teste não é o que vocês fazem sob vigilância, mas o que farão quando ninguém estiver observando. Marcela, que havia sido chamada para apresentar sobre o programa de bolsas, se levantou. Conseguimos finalizar 32 bolsas neste período, começou ela, voz firme. Visitei cada família pessoalmente. Não porque era obrigada, mas porque precisava. Ela clicou um controle remoto, e fotos apareceram na tela. Criança sorrindo, segurando os certificados. Este é o Miguel, 9 anos. Mora no Morro da Cruz. Quer ser médico. Disse que vai curar a mãe quando crescer porque ela tem diabetes e não consegue sempre pagar remédios. Próxima foto. Esta é a Júlia, 12 anos. Viamão. Quer ser professora. Estuda em escola pública onde faltam livros, então ela copia textos à mão de livros da biblioteca. Marcela fez uma pausa, visivelmente emocionada. E este é o Rafael, 16 anos. Ele vivia nas ruas até ano passado. Hoje trabalha meio período e estuda à noite. Quer fazer engenharia civil. Disse que quer construir casas para que ninguém precise dormir na rua como eu. Ela olhou diretamente para Daniel. Essas crianças têm mais coragem, mais determinação, mais valor do que eu tinha aos 30. E estou honrada de poder ajudá-las, mesmo que seja mínimo. Daniel permaneceu expressivo, mas internamente algo se movia. Aquela não era a mesma mulher do restaurante. Era alguém completamente diferente. Ou talvez, pensou ele, era quem ela sempre poderia ter sido se tivesse tido as experiências certas. Marcela, disse ele, quanto do seu tempo pessoal você dedica a este programa? Ela pensou. 15 a 20 horas por semana, além das minhas responsabilidades regulares na empresa. Você é paga por isso? Não, respondeu ela. Não faz parte de minhas funções oficiais. Faço porque quero. Daniel virou-se para os auditores. Verifiquem isso. Se for verdade, é significativo. Greta confirmou, já verificamos. A senhorita Vasconcelos frequentemente trabalha fins de semana no programa. Sem compensação adicional. A auditoria continuou por mais 3 horas. Cada métrica foi examinada, cada cláusula revisitada. No final, Daniel reuniu suas pastas. Aprovado para o próximo trimestre. Com observações positivas. A sala suspirou coletivamente em alívio. As mudanças são reais e profundas, continuou Daniel. Mas ainda estamos apenas no 6º mês de um contrato de 4 anos. A jornada está longe de terminar. Ele se levantou. Voltarei em 3 meses. Até lá, continuem o trabalho. Quando todos saíram, Daniel pediu para Marcela e Ricardo ficarem. Edmundo e Rodrigo olharam preocupados, mas Daniel os dispensou. Isto é uma conversa que preciso ter apenas com eles. Quando ficaram sozinhos, Daniel foi direto ao ponto. Vocês dois tiveram 6 meses para refletir. Tiveram consequências reais por suas ações. Aprenderam lições que a maioria nunca aprende. Ele fez uma pausa. Agora me digam, se eu oferecesse cancelar todas as cláusulas punitivas do contrato,
deixá-los retornar às suas posições anteriores de poder sem restrições, vocês aceitariam? Era uma pergunta armadilha, e ambos sabiam. Ricardo respondeu primeiro. Não. Porque voltaria para uma versão de mim que eu agora desprezo. Marcela seguiu. Também não. Porque essas cláusulas punitivas me transformaram na pessoa que sempre deveria ter sido. Daniel sorriu pela primeira vez genuinamente desde que os conhecera. Resposta correta. 9 meses após o incidente, a terceira auditoria revelou transformações ainda mais profundas. As empresas Vasconcelos e Medeiros haviam não apenas cumprido todas as exigências, mas as superado. Funcionários agora participavam de comitês de decisão. Programas de saúde mental foram implementados. Creches no local para filhos de operários foram estabelecidas nas obras de Canoas e Novo Hamburgo. Vocês foram além do necessário, observou Daniel durante a apresentação. Por quê? Edmundo respondeu. Porque descobrimos que tratar bem pessoas não é apenas ética, é bom negócio. Nossa rotatividade caiu 62%. Produtividade aumentou 40%. Processos trabalhistas reduziram a 0. Rodrigo acrescentou. E algo mais. Começamos a atrair os melhores talentos. Engenheiros que antes iriam para concorrentes agora querem trabalhar conosco porque nossa cultura é diferente. Daniel acenou. Exatamente o que ele esperava. Empresas éticas não apenas fazem o certo, mas prosperam. E vocês? Daniel olhou para Marcela e Ricardo. Como estão pessoalmente? Marcela sorriu, e era um sorriso real, não forçado. Terminei relacionamento com mais 3 amigos de sociedade. Descobri que eram tóxicos, só interessados em aparências. Ela continuou. Fiz novos amigos. Juliana, que coordena o programa de bolsas comigo. Paulo, um ex-morador de rua que agora trabalha no abrigo. Pessoas reais com histórias reais. Ricardo complementou. Voltei de Uruguaiana no mês passado. Mas pedi para ficar em posição de gerência sênior, não diretoria. Quero trabalhar diretamente com projetos, não apenas papelada estratégica. Ele olhou para seu pai. Meu pai não entendeu no começo. Achou que era falsa modéstia. Mas expliquei, não é sobre hierarquia. É sobre onde posso fazer diferença real. Daniel estudou ambos. Transformação genuína ou adaptação sofisticada. Ainda não tinha certeza absoluta, mas os sinais eram promissores. Marcela, ouvi que você foi convidada para dar palestra em um evento de responsabilidade social, disse Daniel. Como foi? Marcela corou levemente. Embaraçoso. Porque contei a verdade completa. Sobre o restaurante, sobre como tratei você, sobre a extorsão dos R$ 5.000. Ela respirou fundo. Metade da audiência ficou chocada. A outra metade se viu em mim. Várias pessoas me procuraram depois, dizendo que também tratam pessoas mal e queriam mudar. Daniel ergueu uma sobrancelha. Você transformou sua vergonha em ensino. Isso é corajoso. Não é coragem, corrige Marcela. É dívida. Devo ao universo compensar por anos de crueldade. Se minha história impedir uma pessoa de humilhar outra, já vale. A auditoria concluiu com notas excepcionais. Todas as cláusulas cumpridas ou superadas. Cultura corporativa transformada. Impacto social mensurável. Eu raramente digo isso, admitiu Daniel no encerramento, mas vocês não apenas passaram no teste. Vocês redefiniram um padrão. Edmundo e Rodrigo trocaram olhares incrédulos. Senhor Mendes, disse Edmundo hesitante, isso significa. Daniel sorriu. Significa que estou recomendando ao Conselho da Global Tech que considerem expandir nossa parceria além do contrato inicial. Se estiverem interessados, claro. A sala explodiu em comemoração contida. Mais contratos significavam não apenas dinheiro, mas validação de que a mudança funcionara. Mas Daniel ergueu a mão. Porém, com uma condição adicional. O silêncio voltou. Vocês devem documentar e compartilhar sua jornada de transformação com outras empresas do setor. Workshops, consultorias, mentorias. Se vocês conseguiram mudar, outros também podem. Rodrigo franziu a testa. Senhor Mendes, isso seria, basicamente admitir publicamente todos nossos erros passados.
Exatamente, disse Daniel. E em fazer isso, vocês transformam o fracasso em legado. Quantas empresas mudariam se soubessem que é possível? Quantos Ricardos e Marcelas por aí poderiam evitar seus erros aprendendo com os de vocês? Era uma proposta audaciosa. Humilhação pública em troca de significado. Edmundo olhou para Rodrigo, que olhou para Ricardo, que olhou para Marcela. Todos acenaram. Aceitamos, disse Edmundo. Faremos disso parte de nossa missão. Daniel se levantou, estendendo a mão. Então temos um acordo. Parabéns pelo que construíram, não apenas prédios, mas caráter. Naquela noite, o grupo comemorou modestamente em um restaurante simples, não o Le Bijou, mas uma churrascaria familiar no bairro Cidade Baixa. Sem ostentação, sem exclusividade, apenas comida boa e conversa honesta. Vocês percebem, disse Marcela, olhando ao redor da mesa, que há 9 meses estaríamos em um lugar 5 estrelas, tratando garçons como lixo? Ricardo riu amargamente. E nos achando superiores por isso. Edmundo ergueu seu copo de vinho simples. Um brinde. Ao homem que derramaram vinho em cima e que, ao invés de nos destruir, nos reconstruiu. Todos brindaram. Do outro lado do restaurante, Daniel Carvalho Mendes jantava sozinho mais uma vez, observando. Desta vez, não como teste, mas como testemunha silenciosa de que pessoas podem, sim, mudar quando confrontadas com as consequências certas e dadas as ferramentas adequadas. Um ano após o incidente, o Le Bijou estava preparando uma noite especial. Antônio Silveira, o gerente que presenciara tudo, organizava uma comemoração. O restaurante completava 20 anos. Entre os convidados VIP estavam Edmundo Vasconcelos, Rodrigo Medeiros e suas famílias. Marcela chegou primeiro, acompanhada não de um namorado rico, mas sozinha e confiante. Usava um vestido elegante mas discreto, sem logos ostensivos. Boa noite, senhorita Vasconcelos, cumprimentou Antônio. É um prazer tê-la conosco. Marcela olhou ao redor. Antônio, eu estava aqui há exatamente 1 ano. Nesta mesma sala, cometi um dos maiores erros da minha vida. Antônio acenou. Eu me lembro, senhorita. Ela respirou fundo. Tem alguém da equipe daquela noite trabalhando hoje? Antônio pensou. Laura, nossa garçonete. Ela testemunhou tudo. Poderia chamá-la, por favor? Minutos depois, Laura apareceu, nervosa. Era jovem, talvez 23 anos, estudante de gastronomia que trabalhava para pagar a universidade. Laura, começou Marcela, naquela noite há 1 ano, você me viu no meu pior. Arrogante, cruel, humilhando um homem apenas porque achei que podia. Laura acenou, sem palavras. Eu queria pedir desculpas. Não apenas a ele, mas a você. Porque você teve que servir uma pessoa horrível. Teve que sorrir para alguém que provavelmente tratava você como mobília. Marcela estendeu a mão com um envelope. Dentro está uma carta de recomendação para qualquer restaurante ou hotel de luxo em Porto Alegre. E uma contribuição de R$ 5.000 para sua educação. Laura arregalou os olhos, mãos tremendo ao pegar o envelope. Senhorita Marcela, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só aceite. E quando você for chefe ou gerente de seu próprio restaurante um dia, trate seus funcionários com dignidade. Não como eu tratava pessoas. Laura tinha lágrimas nos olhos. Obrigada. Muito obrigada. Ela então hesitou. Posso dizer uma coisa? Marcela acenou. Naquela noite, quando o Sr. Mendes saiu, eu reconheci ele de uma foto de revista de negócios. Quis avisá-los quem ele era. Laura mordeu o lábio. Mas fiquei feliz por não ter avisado. Porque vocês mereciam aprender aquela lição. Marcela riu, uma risada genuína. Você está absolutamente certa. Obrigada por não ter nos salvado de nós mesmos. Ricardo chegou em seguida, direto de um voo de Uruguaiana onde ainda passava tempo regularmente. Estava bronzeado, músculos mais definidos do trabalho físico, olhar mais claro. Pai, cumprimentou Rodrigo com um abraço apertado. Filho, cada vez que te vejo, mal reconheço o homem que está se tornando. Ricardo sorriu. Aquele garoto mimado morreu há 1 ano neste restaurante. Bom desaparecimento. Edmundo e sua esposa, Teresa, juntaram-se ao grupo.
Teresa, que estivera ausente da história até então, havia passado o ano em silenciosa observação de sua família. Marcela, disse Teresa, abraçando a filha, seu pai me conta que você abriu uma ONG. Marcela acenou, um pouco envergonhada. Ainda pequena. Pontes de dignidade. Conectamos empresas que querem melhorar suas culturas com consultores e programas de desenvolvimento. Ela explicou, começou com 3 empresas. Agora temos 17 em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. Todas passando por transformações similares à nossa. Edmundo complementou, e ela faz isso pro bono. Recusa pagamento, apenas pede que as empresas doem para programas sociais. Era impressionante. A mulher que extorquira R$ 5.000 agora doava seu tempo gratuitamente. Não é altruísmo, corrige Marcela quando alguém elogiou. É restituição. Tenho décadas de karma ruim para compensar. A conversa foi interrompida pela chegada de um convidado surpresa. Daniel Carvalho Mendes entrou no restaurante, desta vez vestido impecavelmente em terno Armani. Senhor Mendes. Edmundo se levantou rapidamente. Não sabíamos que estaria aqui. Daniel sorriu. Antônio me convidou. Disse que era aniversário do restaurante e que 1 ano atrás, algo significativo aconteceu aqui. Ele olhou ao redor da mesa. Pensei que seria apropriado fechar o círculo. Marcela e Ricardo ficaram de pé, claramente desconfortáveis mas tentando esconder. Daniel acenou para que sentassem. Por favor, relaxem. Não vim aqui como auditor, mas como testemunha. Antônio providenciou uma cadeira para Daniel. O grupo ficou inicialmente tenso, mas gradualmente a conversa fluiu. Senhor Mendes, perguntou Teresa, você sempre soube? Naquela noite, você sabia quem eles eram? Daniel pensou. Sabia que eram filhos de donos das empresas, sim. Fiz minha pesquisa antes de vir para Porto Alegre. Ele tomou um gole de água. Mas não esperava um teste tão direto. Ricardo engoliu em seco. Se pudermos perguntar, senhor, por que nos deu uma chance? Outros CIR teriam simplesmente cancelado tudo. Daniel recostou-se. Boa pergunta. Honestamente, quase cancelei. Passei aquela noite toda no hotel debatendo. Ele olhou para cada um deles. Mas então lembrei de algo. Todos merecem uma oportunidade de crescer. Eu não nasci com empatia e valores. Aprendi ao longo de anos, através de erros e mentores pacientes. Então decidi dar a vocês o que me foi dado, consequências claras combinadas com caminho para a redenção. Ele sorriu levemente. Felizmente, vocês escolheram o caminho difícil da transformação ao invés do caminho fácil da resistência. Edmundo se inclinou. Senhor Mendes, nossa empresa é irreconhecível comparada a 1 ano atrás. Rotatividade histórica baixa, prêmios de melhor ambiente de trabalho, candidatos em fila para trabalhar conosco. Rodrigo concordou. E lucrativamente. Melhor ano da história. Descobrimos que ética e lucro não são opostos, são complementares. Daniel acenou aprovando. Sempre foram. Empresas sustentáveis requerem culturas sustentáveis. Wall Street demora a aprender isso, mas eventualmente aprende. Marcela finalmente reuniu coragem para falar diretamente a Daniel. Senhor Mendes, uma pergunta que me persegue. Você já nos perdoou? Pelo restaurante, pelo vinho, pela humilhação? Daniel considerou cuidadosamente. Perdão implica que vocês me deviam algo pessoalmente. Não deviam. Seu erro não foi comigo especificamente, mas com a humanidade comum de tratar todos com respeito. O que vocês precisam, continuou ele, não é meu perdão. É perdoar a si mesmos. E só podem fazer isso continuando o trabalho de reparação. Ele fixou os olhos nela. Então pare de buscar absolvição externa. Faça o trabalho. Todo dia. Até que quem você é hoje apague quem você foi. Palavras duras, mas Marcela acenou, entendendo. O jantar continuou, desta vez sem incidentes de vinho derramado. Laura serviu a mesa com profissionalismo, e Marcela fez questão de elogiá-la várias vezes, sempre pelo nome, sempre com respeito genuíno. Ao final da noite, Daniel se levantou para sair. Volto para Singapura amanhã. Mas antes de ir, tenho um anúncio. Todos ficaram atentos.
A Global Tech vai expandir operações na América do Sul. Novo contrato, R$ 1 bilhão, distribuídos entre vários parceiros. Olhos se arregalaram. Vasconcelos e Medeiros serão nossos parceiros principais, recebendo 400 milhões deste contrato. Era uma fortuna. Mais do que o contrato anterior. Mas, Daniel ergueu um dedo, com responsabilidade adicional. Vocês mentorizarão todas as outras empresas participantes em cultura corporativa e ética. Edmundo e Rodrigo trocaram olhares. De alunos a professores. De fracassados a exemplos. Era uma jornada completa. Aceitamos, disseram em uníssono. Daniel apertou as mãos de todos. Quando chegou a Ricardo, segurou sua mão um momento extra. Ouvi que você propôs casamento para uma professora de escola pública em Uruguaiana. Meus parabéns. Ricardo corou. Como soube? Tenho minhas fontes, Daniel sorriu. E é bom saber que você escolheu alguém por quem ela é, não pelo sobrenome. Finalmente, Daniel chegou a Marcela. Sua ONG está fazendo diferença real. Considere a Global Tech um parceiro. Forneceremos consultores pro bono e financiamento para a expansão nacional. Marcela tinha lágrimas nos olhos. Senhor Mendes, obrigada. Por tudo. Por não desistir de nós. Daniel segurou ambas as mãos dela. Marcela, você tinha duas opções naquela noite há um ano: ser destruída pela vergonha ou ser forjada por ela. Você escolheu ser forjada. Isso é admirável. Ele se virou para sair, mas na porta, parou uma última vez. Sabem o que mais me impressiona sobre vocês? Não é que mudaram. É que abraçaram a desconfortável verdade de quem eram para poder se tornar quem deveriam ser. Isso requer coragem que maioria não tem. E com isso, Daniel Carvalho Mendes saiu do Le Bijou, deixando para trás não as pessoas quebradas que entraram ali um ano antes, mas seres humanos reconstruídos, conscientes e comprometidos. O silêncio que seguiu sua saída foi quebrado por Teresa. Esse homem mudou nossas vidas. Edmundo concordou. Não. Ele nos deu ferramentas. Nós mudamos nossas próprias vidas. Era uma distinção importante. Responsabilidade pessoal, não salvação externa. Marcela olhou pela janela, vendo Daniel entrar em seu carro. Sabe o que é estranho? Um ano atrás, eu o odiei. Hoje, ele é uma das pessoas que mais respeito no mundo. Ricardo riu. Porque ele fez o que poucos fariam, nos responsabilizou sem nos destruir. A noite terminou com promessas de continuar o trabalho, expandir o impacto, nunca esquecer as lições aprendidas. 3 anos após o incidente, Marcela Vasconcelos estava em um palco em São Paulo, falando para uma plateia de 1.000 executivos no Congresso Brasileiro de Liderança Ética. Há exatamente 3 anos, começou ela, voz firme e clara, eu derramei vinho em um homem em um restaurante porque achei que ele era inferior a mim. A plateia silenciou. Esse homem era Daniel Carvalho Mendes, CEO da Global Tech International. E aquele momento mudou minha vida. Ela contou a história completa. Sem omissões, sem suavizar sua própria crueldade. Cada detalhe humilhante, cada erro grotesco. Eu poderia ter sido destruída, disse ela. Merecia ser. Mas ao invés disso, fui reconstruída. Ela explicou as cláusulas, os treinamentos, as auditorias. E lentamente, dolorosamente, aprendi empatia. Aprendi que todo ser humano tem valor intrínseco, independente de conta bancária ou cargo. Atrás dela, slides mostravam o impacto: Vasconcelos e Medeiros, 94% satisfação de funcionários, 0 processos trabalhistas em 3 anos, 200 bolsas de estudo concedidas, 15 empresas mentoradas. Minha ONG Pontes de Dignidade agora opera em 8 estados, continuou Marcela. Ajudamos 47 empresas a transformar suas culturas. Impactamos indiretamente mais de 15.000 funcionários. Ela fez uma pausa, permitindo que os números afundassem. Mas números não capturam a transformação real. Deixem-me contar sobre Severino. E ela narrou a história do homem do abrigo, do operário machucado, de como seu olhar áspero mas gentil mudou sua perspectiva. Ele não tinha nada. Eu tinha tudo. Mas ele tinha dignidade que eu desperdiçava. A plateia estava hipnotizada. Então meu desafio para vocês hoje: olhem para o segurança que verificou sua credencial hoje.
Para a pessoa que limpou seu quarto de hotel. Para o garçom que serve seu café. Vocês os veem? Realmente veem? Silêncio absoluto. Porque eu não via. E quase me custou tudo. Ela concluiu: a maior lição que aprendi: respeito não é dado baseado em status. É devido baseado em humanidade. E até que aprendamos isso, seremos apenas selvagens em ternos caros. Aplausos estrondosos. Muitos na plateia tinham lágrimas nos olhos. No fundo do auditório, Daniel Carvalho Mendes observava, discreto como sempre. Ao seu lado, Ricardo Medeiros, agora diretor de operações da Medeiros e Associados, casado com Ana, a professora de Uruguaiana, grávida de seu primeiro filho. Ela é incrível, murmurou Ricardo. 3 anos atrás, eu não acreditaria nesta transformação. Daniel concordou. Pessoas são surpreendentes quando motivadas apropriadamente. Vocês dois são provas vivas. Ricardo olhou para seu mentor. Senhor Mendes, posso fazer uma confissão? Claro. Às vezes ainda tenho pensamentos antigos. Vejo alguém e julgo automaticamente. Fico impaciente com serviço lento. Sinto arrogância surgindo. Ricardo suspirou. Será que realmente mudei ou só aprendi a esconder melhor? Daniel virou-se para encará-lo. Ricardo, transformação não é ausência de impulsos ruins. É escolha consciente de não agir neles. Você está descrevendo autoconhecimento, não hipocrisia. Pessoas não são binários, boas ou más. São composições de escolhas diárias, continuou Daniel. Você escolhe diariamente ser melhor que seus impulsos. Isso é tudo que qualquer um pode fazer. Ricardo assentiu, aliviado. Meu filho nascerá em 3 meses. Quero que ele cresça melhor que eu cresci. Então ensine através de exemplo, disse Daniel. Não através de palestras sobre valores, mas demonstrando-os. Crianças aprendem não pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Após a conferência, Marcela, Ricardo, Daniel e os Vasconcelos e Medeiros mais velhos se reuniram para jantar em um pequeno restaurante italiano nos Jardins, bem diferente dos lugares exclusivos de antes. Vim até São Paulo para lhes contar algo, anunciou Daniel durante o risoto. Vou me aposentar da Globaltech no próximo ano. Choque ao redor da mesa. 62 anos, explicou ele. Hora de passar o bastão para a próxima geração. Ele olhou ao redor. Quero dedicar meu tempo a trabalho filantrópico. E quero convidá-los para ser parceiros. Ele delineou sua visão. Instituto Global de Ética Corporativa. Sem fins lucrativos. Objetivo: transformar culturas empresariais ao redor do mundo, usando o modelo que desenvolvemos juntos. Edmundo se inclinou. Senhor Mendes, seria uma honra. O que precisa de nós? Histórias. Autenticidade. Vocês serão exemplos vivos de que transformação é possível, respondeu Daniel. Viajarão, contarão suas experiências, mentorizarão CEOR e executivos relutantes. Rodrigo franziu a testa. Mas Senhor Mendes, quem vai nos ouvir? Somos, francamente, exemplos de fracasso que deu certo. Por que alguém nos respeitaria? Daniel sorriu. Exatamente por isso. Ninguém se identifica com perfeição. Mas falha seguida de redenção? Isso é universalmente humano. Marcela perguntou, e se nos perguntarem por que mudamos? Se a resposta honesta é porque fomos forçados por consequências financeiras? Então digam isso, respondeu Daniel sem hesitar. Honestidade é seu maior ativo. A maioria muda apenas quando dói não mudar. Não há vergonha em admitir isso. A conversa derivou para memórias dos últimos 3 anos. Conquistas, desafios, momentos de dúvida. Sabe o que mais me surpreendeu? Disse Ricardo. Não foi o trabalho duro ou as auditorias. Foi descobrir que ser respeitoso é mais fácil que ser cruel. Ele explicou: quando você trata pessoas bem, elas retribuem. Trabalham melhor, ficam mais leais, contribuem mais. Crueldade cria resistência e ressentimento. É literalmente mais trabalho ser desagradável. Marcela concordou. E mais solitário. Quando eu era terrível, tinha muitos amigos mas nenhum real. Agora tenho menos conexões mas amizades verdadeiras. É infinitamente mais satisfatório.
Teresa, que havia observado tudo silenciosamente, finalmente falou. Como mãe, eu falhei. Criei Marcela em uma bolha de privilégios sem ensiná-la empatia. Ela olhou para Daniel. Senhor Mendes, você fez o que eu deveria ter feito anos atrás, ensinou consequências. Daniel balançou a cabeça. Senhora Vasconcelos, não seja tão dura consigo. Cultura cria indivíduos. Sua filha foi produto de um sistema que valoriza riqueza sobre humanidade. Você também estava dentro desse sistema. O importante, continuou ele, não é quem falhou no passado. É quem está presente no presente para fazer melhor. Foi uma absolvição gentil mas honesta. Teresa acenou, grata. A noite avançou. Conversas ficaram mais leves. Riram sobre momentos absurdos dos últimos anos, como quando Edmundo acidentalmente chamou um gerente de amigo e o homem quase desmaiou de surpresa. Ou quando Ricardo ajudou a descarregar caminhão em Uruguaiana e os trabalhadores assumiram que ele era novo no time, tratando-o como igual. Foram os momentos mais felizes, admitiu Ricardo. Ser tratado como humano normal, não como herdeiro. Quando o jantar terminou, Daniel se despediu com abraços, impensável 3 anos antes, e promessas de começar o instituto em breve. Caminhando pelas ruas de São Paulo, Marcela e Ricardo ficaram para trás, conversando. Você acha que ele planejou tudo desde o início? Perguntou Marcela. O teste, as consequências, a redenção. Ricardo pensou. Não sei. Talvez. Ou talvez ele é apenas alguém que acredita na melhor versão das pessoas e cria estruturas para que essa versão emerja. Eles caminharam em silêncio por um quarteirão. Depois, Marcela disse, sabe o que percebi? Naquela noite no Le Bijou, achei que estava no topo do mundo. Realizada, poderosa, superior. Ela pausou. Mas estava miserável. Completamente vazia por dentro. Só não sabia porque nunca havia experimentado alternativa. E agora? Perguntou Ricardo. Marcela sorriu, genuína e completa. Agora sou feliz. Trabalho duro, não tenho metade das roupas de grife, meus amigos são mestres e assistentes sociais, não socialites. Ela olhou para o céu noturno de São Paulo. E acordo cada dia com propósito. Não é perfeito. Ainda luto contra demônios. Mas é real. E real é infinitamente melhor que a fantasia dourada em que vivia. Ricardo colocou o braço ao redor dela, fraternal. Somos sobreviventes de nós mesmos. Sim, concordou Marcela. E essa é a melhor vitória possível.